Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM, Sandra Vaz aqui novamente com você no Valores que Inspiram, 91.9 da Vinha FM. Esse programa é aquele programa que fala ao seu coração através de histórias impactantes, histórias que inspiram você, histórias que vão fazer você sair do lugar, sair de onde você está para acompanhar as nossas histórias. Então, tá começando agora. Eu vou falar hoje um assunto, gente, que a Qualificar precisa de mais, os meus clientes precisam de mais. Tudo está acontecendo agora em volta desse assunto e eu fui atrás dele correndo para poder trazer aqui, porque hoje está especialmente para você que é empreendedor, que é gestor, profissional de departamento pessoal, de RH, ou trabalhador que tem dúvida também sobre o tema de hoje, insegurança ou questionamento sobre qualquer tipo de mudança recente na legislação trabalhista. Porque entender a lei é essencial para a gente tomar a decisão segura, ética e sustentável nas nossas empresas. E eu sempre me preocupo em trazer temas relevantes para vocês, não é, gente? Então, as transformações das relações de trabalho exigem mais do que o cumprimento de normas só. Então, o que acontece? Para falar com propriedade sobre isso, sobre esse assunto tão atual e necessário, eu fechei a agenda dele nesse dia de hoje, porque não é fácil trazer ele aqui. Meu Deus do céu, um profissional que vive o dia a dia dessas mudanças e é especialista nessas mudanças que estão acontecendo. O nosso convidado é contador, é especialista em legislação trabalhista e gestão empresarial e também BPO financeiro. Era o homem dos números, do dinheiro, do controle, da planilha. Então, isso é maravilhoso, não é? Tem experiência gigante aí orientando empresas, inclusive a minha empresa, meu grupo de CNPJs, né? E orienta também profissionais que, na adaptação aí à nova reforma trabalhista, sempre tem o foco em fazer certo. E ele é o cara de fazer certo na legalidade, na prevenção de risco, boas práticas e tudo mais. Antes de chamar o nosso convidado e contar para você quem que é ele, que eu sei que você já está querendo saber quem que é, então, eu vou só mandar um oi aqui especial para a Nanda Semijoias, que hoje ela mandou para eu usar aqui no Valores que Inspiram essa composição aqui, ó. Para você que está no canal do YouTube da Rádio Vinha FM, você pode apreciar essa composição aqui, ó. O colar, os brincos e o anel. Tudo combinando, olha só. Um beijo, Fernanda Silveira, nossa diretora e CEO da Nanda Semijoias. Então, se você é vaidosa e também os homens querem dar de presente aí para as esposas, gente, @EuUsoNanda. Segue o Instagram e fala assim, ó, eu escutei a Sandra falando e eu quero o meu desconto, meu voucher do Valores que Inspiram. E ela vai passar esse voucher para vocês, tá bom? E um alô especial pro pessoal da Padona, Panificadora e Café, que hoje a Julie, que é a diretora de lá, a arquiteta que montou toda a Padona ali no Jardim Atlântico, hoje ela está fazendo aniversário. Um beijo grande para você, Julie, para o Vinícius, para as crianças, para todo o time aí da Padona e que vocês possam ser cada dia mais abençoados com esses lanches maravilhosos aí, agora no iFood também e também servindo almoço todo dia. 12:30 já tem almoço na Padona agora, gente. Um beijo para Lídia Miranda também, nossa terapeuta cristã. E um beijo muito grande para quem, gente? Para FinControl, lá para Franciele, que também está ligadinha com a gente aqui, BPO financeiro e que está sempre atendendo aí as empresas que precisam fazer contas a pagar, contas a receber e fazer um controle melhor das finanças. BPO financeiro hoje é moda, não tem jeito de escapulir não, gente, é tendência. Então esses são os parceiros do programa Valores que Inspiram. E eu quero dizer para vocês que a Qualificar está à disposição de vocês também para recrutamento e seleção de pessoal. Nós temos plataforma própria, nós estamos totalmente online agora no EAD com todo o nosso time, estamos com sede nova e nós queremos selecionar esses profissionais para você. Se você está com vaga aberta, entre em contato comigo. Direto comigo aqui, ó, 629-8193-9977 ou lá no meu Instagram, que é Sandra Qualificar. Tem também mentoria business, tem treinamento em company e tudo mais. A Qualificar está no mercado há 17 anos para atender você, empresário, para resolver aí as questões que você precisa aprimorar com o seu time. Vamos falar então agora, vamos dar as boas-vindas para o profissional incrível que eu admiro, que eu respeito, que é o Gildásio Cruz,
contador especialista em legislação trabalhista. Judás, seja bem-vindo ao Valores que Inspiram. É uma alegria receber você aqui para essa conversa tão importante e esclarecedora. Mais uma vez, né? Recebendo você aqui. Sim. Sandra, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de falar também de um tema que está tão atual, né? E espero muito contribuir com os empreendedores, que é um assunto que está, de certa forma, tirando a paz de muitos empreendedores, e hoje vamos esclarecer muitos pontos da reforma tributária. Pois é, essa reforma tributária, Judás, por que é que ela está tirando o sono aí dos empreendedores? O que está acontecendo? Nós temos aí muitas falácias, né, no mercado por conta das mudanças que nós teremos, onde muito se diz que nós teremos um aumento muito grande na carga tributária. E eu, como profissional da contabilidade, não vejo dessa forma, né? Então, está criando-se um cenário de muita insegurança, né? Mas, eu, sinceramente, eu vejo que a reforma tributária vai ser muito bom para o país. É mesmo? Sim, com certeza. Eu sou entusiasta da reforma. Que bom que você tem esse olhar, né, para isso. Por que você acha que não vai aumentar tanto? Quais são as vantagens? Sandra, hoje nós temos um sistema tributário extremamente longo e complexo, né? E isso, de certa forma, traz muita insegurança para o empreendedor. Então, com a reforma Eu que estou falando trabalhista aqui, você está me copiando. Você falou trabalhista algumas vezes, eu estou copiando. A reforma trabalhista já aconteceu. É reforma tributária. Exatamente. Então, a reforma tributária ela vai trazer uma segurança, porque nós não teremos mais uma legislação tão complexa, nós não teremos mais tantos litígios tributários. Então, essa facilitação para o empresário vai ser uma segurança de uma forma muito muito bacana, porque o empresário ele vai saber exatamente o que ele está pagando de imposto. Isso é muito bom, porque hoje são poucas as empresas que têm essa clareza de quanto ela paga de tributação. E com a reforma a gente vai ter essa clareza aí com uma facilidade muito maior. Sabe o que eu acho, Judás? Que as pessoas têm insegurança sobre aquilo que elas não conhecem ainda. Sim. Ai, meu Deus, e agora? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Sim. Então, o certo é buscar o conhecimento para entender e ter esse olhar mais positivo conforme você está tendo, né? Sim. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso para poder te entrevistar, né? E tem várias siglas que eu até quero tirar essas dúvidas com você, por ser empresária também, por ter meus CNPJs todos lá na Prime Gestão Contábil, né, com você. E o que são essas siglas aí? Tem o CBS que você me passou, IBS, meu Deus do céu, vamos entender isso aqui, ouvinte? Bacana. Sandra, o que vai acontecer na reforma? A principal mudança se dá no PIS e na COFINS, que tem uma legislação extremamente grande e complexa, e também no ICMS e no ISS. Vamos lá. O ICMS, cada estado, ele tem autonomia para legislar sobre o ICMS. Certo. E no ISS, cada município tem uma autonomia para legislar sobre o ISS. Então, imagina nós da contabilidade. Pela última contagem do IBGE, nós temos 5.671 municípios e são 27 estados. Então, imagina que nós da contabilidade, nós temos que dominar toda essa legislação. E com a reforma tributária, nós vamos ter uma facilidade, porque nós vamos ter uma legislação única, que vai ser válida para todo o território nacional. Então, com isso, com certeza, nós vamos ter um domínio maior e para o empresário também vai ter muito mais segurança, né? Então, às vezes, a empresa está crescendo, ele quer abrir uma filial num determinado estado, ele vai ter a certeza que a legislação que ele está explorando aqui a atividade dele no estado de Goiás, por exemplo, se ele for para o Rio Grande do Sul, ele não vai ter uma diferença tão grande de legislação, vai ser a mesma coisa. Então, isso para o empresário é uma segurança, né? Então, e essa unificação, assim, que você fala que vai ter, que na verdade já está tendo, né? Sim. Já está vigorando, né, Judás? Sim. Essa unificação, por exemplo, só para eu entender aqui. O PIS, por exemplo, o COFINS, esses impostos, todos eles vão desaparecer ou vão ficar embutidos? Como que funciona isso? Nós temos aí mudanças no ICMS, que é o estado.
o ISS, que são os municípios, Sim. PIS e COFINS, que são federais, e também o IPI. Então, assim, quando se fala de reforma, são esses principais impostos. Ainda tem o IPI, né, que a gente nem tinha falado. O IPI, na verdade, é um imposto que o governo ele usa muito para regular o mercado, né? IPI, IOF, são impostos que a gente chama de impostos regulatórios de mercado. Então, usa muito para fazer questão de, tá vendendo muito, vamos aumentar o IPI para reduzir a questão do consumo. Então, tá vendendo pouco, vamos reduzir o IPI para aumentar. Até mesmo nós tivemos agora recente a questão essas máquinas que eles chamam de brancas, alguma coisa que não me recordo agora o nome. Então, isso aí é o quê? Redução de IPI para reduzir o preço desse produto e, com isso, ter um aumento nas vendas daquele produto. Então, eles fazem meio que um controle, né? Exatamente, é um imposto regulatório. Então, nós temos aí a mudança no PIS, na COFINS, no IPI e no ICMS e no ISS. CBS, que é a contribuição, né? Então, contribuição vai ser PIS e COFINS e IPI, eles vão deixar de existir. E no caso do IBS, que é ICMS e ISS, que também vão deixar de existir. 2026 é um ano de teste, né? Então, nós não teremos uma mudança no sistema tributário. Então, o que vai acontecer em 2026? 2026 iniciou-se o período de transição, né? 1º de janeiro iniciou-se o período de transição, onde nós não teremos mudanças na tributação, nós teremos mudanças de cadastro, onde nós vamos começar a destacar 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, mas isso só a nível mesmo de destacamento, não vai ter ali um valor a recolher, só mesmo para destacar, porque os sistemas estão sendo desenvolvidos para quando a reforma realmente, 2026 a gente começa, 2033 ela entra em vigor 100%, então todos os sistemas têm que estar preparados para que tudo que está trazendo a reforma já esteja pronto para 2033 realmente entrar em vigor e todos os sistemas estarem prontos para operar a reforma. Então é por isso que não tem motivo para todo mundo ficar tão preocupado, tão inseguro, e por isso que você está tão otimista, porque vai ter um tempo aí, é claro que não pode deixar nada para a última hora, né, Judásio? Mas vai ter um tempo aí de adaptação e tudo. E essas mudanças que já estão acontecendo, como elas estão acontecendo? O que mudou na emissão de nota? Como é que é o atendimento hoje dos seus clientes lá na Prime? Veja só, Sandra, nós temos um período de transição de 7 anos, né? Se a gente for pegar, eu sempre falo com os meus clientes que esse período de transição, na verdade, é um período de reeducação. Que os empresários brasileiros, eles fazem a gestão da empresa deles de forma muito amadora, via de regra, não tô generalizando de forma nenhuma, mas geralmente nós temos ali uma dificuldade muito grande de atender o princípio da entidade, que isso a gente estuda muito lá na contabilidade, onde a sua pessoa física, ela tem que estar totalmente separada da sua PJ. Então a reforma ela vai trazer isso aí com muito mais clareza para a gente. Então realmente a gente vai ter que ter uma separação das suas contas físicas com as suas contas jurídicas. Então, assim, o que vai trazer a reforma exatamente? Período de 7 anos de transição, período de reeducação. Quando chegar lá em 2033, a gente vai ter a certeza. Não é mais possível ficar fazendo as transações financeiras da conta da minha empresa para a minha, da minha para a minha empresa, isso aí vai acabar. A Receita, ela vai ter um controle e ela vai usar esse controle, vamos dizer que contra o contribuinte, né? Porque a partir do momento que você começa a fazer essas transições, se o valor for superior a R$50 mil, que nós temos aí a partir de 1º de janeiro também, a questão da tributação das distribuições de lucros e dividendos, então ultrapassou 50 mil, a Receita vai cobrar esses 10% no que ultrapassar esses 50 mil por mês, 600 mil por ano. Então, assim, é realmente para a gente ter esse período de transição exatamente para a gente nos reeducar. Lógico que é um período bem longo e já começamos a fazer essas mudanças nas empresas do Simples. Por enquanto, a gente não tem mudança nenhuma. Era para a gente começar em janeiro também, já fazer os destaques de IBS, CBS e também fazer algumas classificações dentro do layout da nota, mas foi prorrogado essa obrigatoriedade por conta que o sistema também ainda não está pronto para operar isso aí. Quando você fala de CBS, vamos deixar claro então que é federal, né? E quando é IBS, é estadual / municipal, né, Judásio? Para todo mundo aí que vai entender. Sim, só que todos agora, na verdade, o que vai ser feito? Vai federalizar, né? Então, assim, Estado e município, ele não vai ter mais o poder de legislar sobre ISS e ICMS. Eles vão deixar de existir. Por causa da unificação, né? Exatamente. Torna-se uma legislação federal e quem vai regular isso aí é o governo federal. E vai ter uma alíquota padrão no sistema? Como é que vai ser isso?
Sandra, a reforma, ela ainda está em estudo, né? Então, assim, eu te falo que ela não está 100% pronta. Então, assim, nós vivemos num país onde tudo muda com muita facilidade. O tempo inteiro, né? Exatamente. Então, o que eu falo? Nós temos aí já um layout de uma reforma ou até mesmo um esboço de uma reforma que fala-se em uma alíquota de 26,5% a 28%. Isso de IBS e CBS. Só que, quando a gente fala 26,5% a 28%, causa uma certa... peraí, mas eu vou pagar esse tanto de imposto? Não. Porque hoje nós temos a maioria das empresas, elas pagam impostos de forma cumulativa. E com a reforma tributária, nós não vamos ter mais essa cumulatividade. Ou seja, se você tem crédito, você vai poder aproveitar todos os seus créditos. Então, isso aí, para o mercado, vai ser muito bom. Vai ser interessante mesmo. Muito Agora, interessante. você explicando, eu acho que a minha insegurança também começa a descer um pouquinho, né? Sim. O Diego também, que é meu sócio, está super preocupado e tal, não precisa, Não, né? Quando você falou agora há pouco sobre separar, né, a conta da pessoa física da jurídica, isso é uma coisa que você fala, todo contador que eu converso fala, todo mundo fala no curso de Contabilidade da Qualificar, todo mundo, na hora que vai ler um livro sobre finanças, pai rico, pai pobre, todo mundo fala disso. Mas o que acontece? Agora vamos ter que fazer de verdade. Sim, a Receita vai cobrar isso aí. Vai cobrar isso. Sim, eu falo sempre, Sandra, a Receita hoje, ela tem um controle 100% da nossa vida financeira. Só que ela não usa, porque se ela usar, de certa forma, vai ser muito prejudicial para o nosso país. Então, o que ela está fazendo? Exatamente por isso que nós temos aí um período de transição de 7 anos, onde eu falo que é um período de reeducação. Nós vamos ter que nos reeducar para a gente tratar a gestão da nossa empresa de forma mais profissional. Deixar esse amadorismo que nós temos hoje, via de regra, a grande maioria dos empresários tratam de forma muito amadora e a gente vai ter que realmente profissionalizar a nossa gestão. Exatamente. O Gildásio, tem também um imposto do pecado que eu estava vendo no material, né? É um imposto seletivo. Como que é isso? Como que funciona? Exatamente. O que é o imposto do pecado? Isso nós já temos hoje, igual produtos como cigarro, bebida. Os estados já têm uma alíquota de ICMS maior. Né? Então, assim, o que é o imposto do pecado? São para produtos que são prejudiciais ou ao meio ambiente ou à saúde humana. Então, assim, bebidas, cigarros, entre vários outros produtos, terão um imposto com uma alíquota maior. Bebidas açucaradas, né? Também eu estava vendo. Geralmente bebidas alcoólicas, né? Essa questão do açúcar aí, até então, a gente não tem muito essa questão, porque não tem estudos que realmente traz lá para o governo e fala, isso aqui é extremamente prejudicial. Então, essas bebidas, refrigerantes e tal, não tem essa tributação que nós temos em bebidas alcoólicas, por Veículos exemplo. poluentes também vão entrar. Também. E isso significa que vai estimular o menor consumo tipo assim, do cigarro, né? Que você falou agora. Você acha que vai desestimular o uso ou não? Na verdade, o cigarro, ele já está em desuso, né? Já. Fora de moda, né? Exatamente. Eu já estou cinquentando, então, assim, o cigarro há muito pouco tempo não, assim, há uns 20 anos atrás, que para mim é pouco tempo, o cigarro era muito usado pelos jovens de 20 e poucos anos, ia para balada e tal, era muito comum você ver pessoas jovens fumando. É verdade. Hoje, praticamente, não se vê mais. Então, assim, já houve uma redução muito grande do consumo do cigarro. Pois é, eu tô aqui torcendo para que aconteça uma desestimulação aí. Tomara, né? Eu tava sábado também num jantar, num bar muito bom aqui de Goiânia, e tinha um casal fumante desse cigarro normal mesmo, que não é o tal do eletrônico lá, né? E aí, todo mundo muito incomodado, o pessoal teve que se retirar, porque ninguém quis, ninguém aceitou, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tomara que esse imposto aqui aumente bastante. Eu quero perguntar para você... pode falar, Judá. Com certeza ele vai ter uma alíquota maior. Maior, né? Exatamente para desestimular o uso, né? Aí, pronto. Nada quem usa, né? Mas eu acho que por causa da saúde mesmo, né? Para não prejudicar a saúde da pessoa também. SUS, né? Exatamente, custa caro para o SUS. Gente, eu vou fazer um intervalo rápido aqui e eu vou voltar com o Gildásio. Eu quero saber como que vai ficar a cesta básica nacional. Será que vai sofrer alguma alteração a cesta básica ou não? Ele vai esclarecer essa dúvida aqui pra gente. Não sai daí que a gente volta assim, rapidinho.
Estamos de volta, conforme prometido. Olha o tanto que foi rápido, gente. Não deu tempo nem de você mudar de rádio, ainda bem, né? Não deu tempo e nem é para dar tempo mesmo, porque eu quero você aqui, ó, no Valores que Inspiram com a gente. Então, o Gildásio vai explicar pra gente agora se vai ter ou não alguma mudança na cesta básica nacional. E aí, Gildásio? Conta pra nós. Então, nós já temos benefícios para produtos da cesta básica, né? É. E com essa reforma tributária, nós também vamos continuar com os benefícios. Produtos da cesta básica terão a alíquota zero de IBS e CBS. Inclui arroz, feijão, leite, carne, sim, pão francês, sim, macarrão, sim, né? Outros itens importantes aí que reduz, né? Exatamente. Que bacana, bom demais. E, Gildásio, fala pra gente, o que é o mecanismo de cashback tributário? Como que funciona isso daqui, Sandra, que eu tô curiosa? Tá aí uma ferramenta maravilhosa, porque nós temos uma desigualdade muito grande no nosso país, né? Sim, é verdade. A reforma tributária, ela tá trazendo isso aí, esse cashback, e para mim, como contador, eu vejo de forma muito positiva, porque nós sabemos que nós temos aí pessoas que realmente elas necessitam de uma assistência do governo para se manter mesmo com um mínimo de dignidade, né? Então, o cashback nada mais é que ele fez uma compra no supermercado, ele pagou o imposto e ele vai ter esse imposto devolvido para ele através da conta de água, da conta de luz. Então, ele vai ter um desconto nessas contas que tem, na verdade, vai ter um subsídio do governo para quê? Para compensar o valor que eles estão pagando de imposto. E nossa, com isso, mas de isso é certa bom, forma, hein? Sim, trazer dignidade para a grande maioria das pessoas, né? Porque nós sabemos que nós vivemos num país desigual demais, né? Demais, então, é verdade. De certa forma, vai ser muito isso bom. Nunca teve, Gildásio? Nunca teve. Vai começar a ter agora? Vai começar a partir da reforma, né? Porque a reforma, como eu falei, ela está em período de transição. Então, quando vier mesmo oficialmente. Exatamente. 2033 que a reforma entra 100% em vigor. Aí sim, nós vamos ter tudo que a reforma está trazendo 100% em vigor. Mas nesse prazo, nesse período aí, até chegar lá, nesses 7 anos, vai ficar do jeito que está? Não vai ficar do jeito que está. Nós vamos começar. 2027 nós já começamos. O IPI ele já começa a ter a alíquota reduzida e logo depois começa também a reduzir a questão do PIS, da COFINS, do ICMS, do ISS e vai passar tudo isso aí para a plataforma nacional. Mas quem está escutando a gente agora, quem está assistindo pelo canal do YouTube, é uma dúvida minha, pode ser do ouvinte também. Este ano de 2026, o que vai acontecer de diferente? Esse ano, o que nós teremos? Somente a questão do IBS e do CBS em 0,1 e 0,9, na questão só mesmo de você vai destacar e não recolher, entendeu? Então, e nós vamos ter muitas mudanças também nos cadastros dos produtos, onde o layout das notas fiscais eles serão alterados, onde vai vir a informação do IBS, CBS. Então, assim, mais essas questões cadastrais mesmo. Esse ano vai ser uma educação, né, de todo mundo aí. Exatamente. Uma conscientização, vamos dizer assim, né, Gildásio? Sim, a reforma está em vigor, né? Então, assim, entrou em vigor agora a partir de 1º de janeiro e praticamente em 2026 nós teremos mais mudanças cadastrais. 2027 já começa ali na questão realmente de mudança de alíquota de imposto e tudo mais. Vamos lá até 2032, 2033 a reforma entra 100% em vigor. Olha isso. E eu sei que você tem um time lá na Prime excelente, que a gente tem o nosso grupo lá, tudo, né? E como é que tá o time lá, o time interno em relação a essas mudanças? Tá todo mundo buscando? Como que são os treinamentos? Conta para nós como que funciona internamente lá. É até uma cobrança minha com o time, né, Sandra? Porque nós sabemos que, infelizmente, as pessoas elas não gostam de ler, de estudar, né? Então, sempre eu estou cobrando, principalmente do meu departamento fiscal, que é o departamento que está mais envolvido com a reforma tributária, né? Então, acaba que sempre eu estou fazendo cobrança, a gente faz cursos, né? Eu sempre busco profissionais da área tributária também para ministrar cursos para a minha equipe. Isso é necessário por conta das mudanças. Imagina que se a gente não acompanha a mudança, 2032, lá 31 de dezembro de 2032, a gente não está preparado para 1º de janeiro. Olha o tamanho do problema que a gente está com. Meu Deus, não dá. A gente sempre está nos preparando. Muito bom. O seu time lá é antenadíssimo também, né? Treinado por você, né, Gildásio? Não tem nem jeito, né? Bacana. Gente, eu vou contar pra vocês. O Gildásio, ele parece... Quem conhece aí galinha choca com os pintinhos assim, ó, debaixo dos braços, é ele com os clientes, viu? Ele acompanha tudo, ele tá nos grupos, ele confere, ele vai atrás, não perde um prazo pra nada. E, tipo assim, é a contabilidade dos sonhos mesmo, de verdade. Eu só indico coisa boa, né? Bom, e me diz uma coisa, Gildásio, profissional liberal
vai ter algum benefício? Como que vai acontecer em relação a eles? Nós teremos tratamento diferenciado para profissionais liberais, arquitetos, advogados. Então, assim, como eu falei para você... Engenheiros, né? Como eu falei para você, Sandra, a reforma ela não está ainda 100% pronta, né? Muita coisa ainda vai mudar. Então, eu vejo que, não só para profissionais liberais, eu sei também que nós temos aí muitas áreas, né, que são exploradas, que têm um certo poder de negociação, e com certeza nós teremos muitas mudanças. O que nós temos hoje não é o que nós vamos ter lá em 2033. Isso eu tenho certeza, porque nós já vivemos num país onde tudo muda, né? Então, acaba que vai haver muitas mudanças. Então, hoje nós temos aí um percentual de 30% de redução para esses profissionais liberais. Lá em 2033 pode diminuir ou pode aumentar. Vai depender muito do poder de negociação desses profissionais. Atenção aí, ó, profissionais liberais, advogados, engenheiros, arquitetos, aí ouvintes da Rádio Vinha FM. Olha aí, ó, redução de 30% nas alíquotas do IBS e da CBS. Notícia boa, né? Sim. Isso é bom demais. Ô, Gildásio, tem também aquela nomenclatura que eu estava vendo no material, que é o split payment. O que é isso? Conta pra nós. Isso aqui é shampoo? Passa no cabelo? Come, não come? Como é que é isso aqui? Sandra, a nossa reforma, ela foi muito estudada, né? Eu até tive a oportunidade de estar numa palestra do Reginaldo Lopes, que é o relator da reforma na Câmara dos Deputados. Uau! Uma pessoa inteligentíssima. E ele mesmo falou que rodou o mundo para chegar no que nós temos hoje de reforma. Então, a nossa reforma ela é copiada dos melhores sistemas tributários do mundo. É mesmo? Sim, nós temos hoje um dos sistemas mais eficazes que tem da Estônia, que é um país muito pequeno, né? Então, praticamente não se vê falar, né? Mas é um dos melhores sistemas tributários do mundo. Uau! O nosso sistema também está sendo copiado, não só de lá, né? Está pegando vários outros modelos também, trazendo para nós com uma diferença, que nós temos Pix, cartão de crédito, e outros países não têm Pix e cartão de crédito. Isso facilita muito. Então, o que é o split payment? Na verdade, é um split de pagamento, né? Onde o que eu vejo que vai dar um problema muito sério para as empresas. Por quê? Nós vamos ter um problema muito sério de fluxo de caixa. Imagina que hoje o empresário, ele faz uma venda e ele fica com esse recurso do governo por um período aí de até 50 dias. Com o split payment, ele não vai ter mais essa oportunidade de ficar com esse valor no seu caixa. Quando é feito o pagamento, o sistema ele já vai fazer a divisão, o que é do contribuinte e o que é do governo. Então, já vai fazer essa divisão no próprio pagamento. Isso na operação B2C, né? Que é empresa e consumidor. Quando for B2B, aí não se fala em split payment, por quê? Nós vamos trabalhar débito e crédito. Mas na operação B2C, já vai fazer o split de pagamento, ó. Ou seja, o que é do contribuinte vai para o contribuinte, o que é do governo já vai para o governo, ele não vai ter mais essa oportunidade de ficar com esse dinheiro por um período que geralmente é utilizado aí até mesmo como capital de giro. Então, isso aí vai causar um problema muito grande nos fluxos de caixa de quem não buscar ajuda realmente para chegar lá em 2033 e falar, estou pronto, agora eu não vou mais precisar desse recurso aqui para eu continuar explorando a minha atividade. Quando você fala via Pix ou cartão, significa que pagamento via Pix também, a partir do split payment, vai como é que vai? Vai incidir também? Até pagamento via Pix? O que acontece, Sandra? Não é questão de incidir, porque assim, nós temos aí um certo temor de forma geral da população. Vamos falar, em vez de incidir, reter, né? Vai reter? Não vai ter retenção. As pessoas hoje, elas estão evitando a fazer operação com Pix, exatamente com medo com certo medo aí, ou receio, né? De ter uma retenção ali nesse Eu acho que esse é o meu medinho que eu tô aqui agora. Não tem. Nós não temos tributação no Pix, tá? Quando a gente fala de até mesmo, porque houve uma confusão muito grande, questão, agora nós tivemos também, a partir de janeiro, aquela isenção para quem ganha até 5 mil. Foi, tudo mais. Do imposto de renda, né? Exatamente. Então, essa reforma da renda, né? Então, a isenção para quem ganha até 5 mil, vem a tributação também de quem ganha assim, quem tem distribuição de lucro acima de 50 mil. Então, causou aí um certo alvoroço no mercado, né? Digamos assim. Exato. Então, assim, não tem tributação de PIX, de forma nenhuma. É como eu falei, o governo ele já tem um controle total da nossa movimentação financeira. Ele já sabe, né? Não precisa de tributar o PIX. Eu até falo que
toda e qualquer mudança no mercado financeiro, ela é feita para quê? Exatamente para facilitar a fiscalização. Quando veio o cartão de crédito, agora deve ter mais ou menos uns 3 anos que nós estamos trabalhando com o Pix, mas o Pix mesmo, ele começou a popularizar, deve ter um ano e pouco, que ele realmente todo mundo só opera com ele. O que vai acontecer? O dinheiro em espécie vai sair do mercado, então as nossas operações serão feitas com cartão de crédito e com Pix, ou até mesmo com cartão de débito. Então, toda vez que a gente fizer uma operação com cartão de crédito, com cartão de débito ou Pix, já vai haver esse split payment. Então, fez o pagamento, contribuinte, Estado. Já vai separar esses recursos, o que é do contribuinte, o que é do Estado, e já vai para os seus caixas. Do Estado já vai receber na hora e pronto, acabou, né? Exatamente. Entendi. E tem uma pergunta aqui que não quer calar. O Simples Nacional vai acabar? Não vai acabar. Não vai? Não vai acabar. Fala mais. Vai haver muitas mudanças, né? Nós tivemos agora também, porque quando se fala de legislação tributária, nós temos uma legislação extremamente extensa. E é verdade. Aconteceu muitas coisas agora de 6 meses para cá, porque o governo trouxe muitas mudanças, questão de Simples Nacional, até mesmo aquele acréscimo de 10% lá na presunção de lucro para as empresas do lucro presumido e tal. Então, isso aí, de certa forma, causou um certo... Um alvoroço danado em cima disso aqui, né? Insegurança do empresário. Então, assim, Simples Nacional acaba? Não, o Simples Nacional não acaba. O que vai mudar, na verdade, é o mercado. Por quê? Imagina que nós temos o nosso contrato, por exemplo. Sandra, a minha empresa está no Simples, a sua não está. Se você tem uma operação comigo, você vai começar a me exigir a passar crédito para você. E eu no Simples, eu não vou passar esse crédito, a não ser que eu faça a opção ali por um regime híbrido, onde eu vou pagar IBS e CBS à parte. Aí eu consigo passar esse crédito para você. Então, o meu contratante, ele vai começar a exigir de mim esse crédito. Por quê? O crédito que eu vou passar para você, ele vai reduzir o seu custo. Entendeu? Então, você vai ter o crédito para usar ali na sua operação. Então, com isso, você reduz o seu custo. Vamos chamar assim, que vai recolher por fora, entre aspas? Por fora que eu falo, na do verdade, regime unificado? É uma guia à parte. Guia à parte. O Simples vai ter a opção de trabalhar de sistema híbrido. Você vai pagar parte dos tributos no Simples Nacional e parte dos tributos fora do Simples Nacional, exatamente para você poder passar crédito para os seus clientes. Entendi. Olha aí, ouvinte, olha. Meu Deus, é muita coisa interessante aqui. E, Judás, como que fica a tributação para quem compra serviço digital, por exemplo? Porque tem muito essa questão, né? Dos streams. Como é que funciona isso daí agora? Vai funcionar, né? Exatamente. Sandra, o bom da reforma é que ela vai trazer exatamente essa questão aí Nós temos uma guerra fiscal muito grande no país. O que é uma guerra fiscal? Onde nós temos aí os estados mais desenvolvidos, ele tem um poder de negociação muito maior. Vamos pegar uma comparação hoje. Hoje, qual que é o estado mais desenvolvido do país? São Paulo. São Paulo, hoje, qual que é o estado que tem condições de negociar com ele de igual para levar uma grande indústria, por exemplo? Praticamente nenhum. Então, o que o estado faz? Ele dá benefício para esse contribuinte para ele ficar no seu estado, lógico, vai gerar empregos e tudo mais, né? Então, ali vai gerar-se muita renda, né? Sim, então, é verdade. E por isso nós temos uma guerra fiscal. E com a reforma tributária, isso praticamente vai acabar. Por quê? Principalmente questão do streaming aqui. A tributação é devida no local do serviço, contribuinte. Da execução. Exatamente. Se eu compro, por exemplo, a empresa que me vende, vamos dizer uma Netflix, por exemplo, se eu compro Netflix, o imposto é devido aqui em Goiânia, porque nós estamos em Goiânia, então vai ser sempre lá no destino. Porque você comprou e você mora aqui. Exatamente. Então, eu estou consumindo o produto aqui. Então, o imposto é devido aqui. Então, isso, de certa forma, vai deixar todos os estados de forma bem párea, né? Realmente vai ter uma paridade aí. Vai equalizar, né? Equalizar, exatamente. Interessante isso aqui também, né? E conta pra gente, Judás, o que muda pro setor imobiliário e de construção, que eu sei que tem muita gente dessa área ouvindo a Rádio Vinha FM. Sim. Setor imobiliário e de construção. Principalmente o setor de construção. Hoje nós temos aí muitos benefícios, né? Questão principalmente quando se fala de casa de baixa renda, verde e amarelo, tal. Então o governo dá muito benefício exatamente para fomentar esse mercado, né? Então a reforma também ela vai trazer esses benefícios porque isso é interessante para o mercado, para o governo também. Claro. Porque o governo ele não dá conta de fazer. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que dar benefício para as empresas fazerem. Sim. Então isso com certeza vão continuar. Então o que eu falo é o seguinte, a reforma ela vai trazer muitas mudanças, porém muita coisa que já está acontecendo no país vai continuar acontecendo. Porque o governo também não vai simplesmente falar assim,
ó, isso aqui daqui para frente vai acabar. Não, ele vai ter que buscar uma forma de continuar com aqueles benefícios. Porque senão, de certa forma, ele vai deixar de ter empresas aí que constroem casas populares, por exemplo. Então, ele vai ter que fomentar isso aí ainda. Ele vai desestimular o investimento no país, né, como um todo. Exatamente. É verdade. E quando o sistema atual, ICMS, ISS, que você falou bem no início aqui da entrevista, sim, vai deixar de existir totalmente ou como é que vai ficar embutido? Eu tô com essa dúvida. Não, vai deixar de existir em 2033, vai deixar 100% de existir. Então nós temos aí de 2026 até 2027, até 2032, 2027 a gente já começa com algumas mudanças, 2026 somente mudanças cadastrais. Então 2033 ela entra 100% em vigor, deixou de existir ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Esses impostos eles vão deixar de existir, dando aí o espaço para o IBS e o ICBS. Que está tudo unificado numa alíquota só ali, né? Exatamente. Entre 2029 e 2032, as alíquotas de ICMS e INSS cairão gradualmente enquanto as do IBS sobem. Exatamente. Como que é isso? Porque vai deixando de existir o ICMS e o ISS e as alíquotas do IBS e do CBS vão aumentando exatamente para ter uma equalização, né? Então vai chegar lá em 31/12 de 2032, já vai estar 100%, 1º de janeiro de 2033, aí deixou de existir IBS, deixou de existir ICMS, PIS, COFINS e IPI e passa a ser somente IBS e CBS. Olha, eu queria e o IS também, né? Também, né? Eu queria ter mais ou menos umas 5 horas aqui para falar disso hoje com você, Judásio, porque sim, eu tenho certeza que o ouvinte que tem empresa aí tá realmente antenado com essa mudança. E só que, né, o nosso tempo não é tão grande assim, mas eu quero dizer o seguinte para você, ouvinte. O Judásio, ele tem um material completo, preparado para explicar e para tirar suas dúvidas gratuitamente. Você vai anotar agora, para o carro aí se você estiver dirigindo, para tudo aí se você estiver trabalhando e pega a caneta e o papel e anota o telefone que eu vou passar aqui agora. Você vai solicitar no WhatsApp, que eu vou te dar o número aqui agora, esse material. Eu estava ouvindo a entrevista na Rádio Vinha FM sobre a reforma tributária e eu quero o material gratuito para eu entender melhor as mudanças. Então, você vai receber, inclusive, nesse material que ele vai mandar para vocês, está falando também sobre o comitê gestor do IBS, está falando também sobre o IPVA e o IPTU, o que mudou, o que não mudou, todos nós temos interesse nisso também. Vai falar de heranças, de doações, tem muito assunto interessante, é um material personalizado da Prime Gestão que ele preparou para mandar para o ouvinte da Vinha FM. Então, fala aí, Judásio, o ouvinte já pegou, espera aí que o pessoal tá pegando caneta, espera, o pessoal tá estacionando o carro, tá congestionado. Não, esse horário não tá congestionado, gente. Parou o carro, pronto, pode falar que tá todo mundo paradinho para anotar. É 62 3293 3317. Só mandar uma mensagem solicitando o material, que será uma honra enviar esse material para vocês. É um material bem resumido, né? Bem explicativo, porque a legislação, na verdade, é uma legislação extremamente extensa e complexa. Então, a gente tentou, na verdade, trazer ali o que realmente vai mudar e de fácil entendimento. Quase que um resumão, assim, por causa do nosso tempo aqui, mas tem muito mais para falar, né, Judásio? Então, gente, ó, quem parou o carro aí para anotar, quem correu para pegar a caneta ou tá anotando no bloquinho de nota do celular é 62 3293 3317. Esse é o WhatsApp, vai direto para o WhatsApp também, Judásio? WhatsApp. Porque ele não tem o 9 aqui, eu falei, gente, será que é o WhatsApp? É o nosso fixo. É um fixo, mas é o WhatsApp, né? Sim. Essa Prime é chique demais, né, gente? Que é isso? Judásio, eu só tenho a agradecer você pelas explicações aqui, porque assim, eu estava com muita dúvida, na verdade, e essa entrevista aqui me ajudou demais, eu como empresária também, eu tenho certeza que ajudou demais o ouvinte da Rádio Vinha também. Então, assim, só agradecer a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu conhecimento, pela sua ética, né, pelo trabalho que você oferece para todos nós, como um contador, né, que você é. Então, agradeço demais, despede do nosso povo aí. Sandra, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, falar de contabilidade é maravilhoso, isso é como eu sempre falei, né, contabilidade é a minha vida, e assim, a legislação tributária brasileira é uma legislação muito grande e complexa demais, então caso você tenha dúvida, nos procure,
façam uma consultoria lá com a gente, tal. Isso aí até mesmo, se for um ouvinte da Vinha, a gente vai dar uma consultoria gratuita. Pode mandar as suas perguntas, que será uma honra respondê-los. Podia até marcar um café também para ir lá conhecer a Prime, que a Prime é maravilhosa, né? No Jardim América, né, Gildásio? Sim. Muito bem. Então, vai com Deus, até a próxima, se Deus quiser, viu? Amém. Eu agradeço. Ouvinte, é o seguinte, ó, o versículo de hoje, para finalizar, o Valores que Inspiram, eu só quero te falar uma coisa que eu vi hoje na devocional, na presença do Pai, do nosso querido pastor Naor Pedrosa, que no dia de hoje tá falando lá assim, que impactou muito meu coração, que fala assim, ó, que Deus, ele dá pra gente somente o que ele pode sustentar. Então, ele já te deu o que você precisa. Basta você acreditar, porque Deus não é de mentir, de confundir. Ele tem uma promessa para você gigantesca. Basta você acreditar que ele pode e ele vai te dar. Porque se ele já te deu a promessa, ele é muito homem para cumprir, viu? Ele vai cumprir, ele vai sustentar o que tem para sua vida. E o que Deus tem para nossa vida é sempre o melhor. É saúde, é alegria, é disposição, é amor, é família, não é? É espiritualidade. Então, você é tremendamente amado, justificado e salvo pelo Senhor Jesus. Eu desejo a graça e a paz do Senhor e que você possa ser abençoado abundantemente todos os dias da sua vida. E você tem um encontro comigo toda quarta-feira aqui nos 91.9 da Vinha FM para a gente falar dos valores que inspiram aqui. Eu tenho certeza que essa entrevista de hoje inspirou você e quarta-feira que vem tem mais. Surpresa, hein? Fica antenado e ligado e que Deus abençoe você e muito. Até lá, tchau, tchau.